Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o Senhor dos nossos filhos. E grande será a paz dos nossos filhos. Querido Deus, querido Pai, dai-nos a graça e a sabedoria. Dai-nos entendimento para cuidar de nossas famílias, na direção do Teu Espírito Santo. Queremos ser tementes, cada dia mais obedientes, ó Deus, não nos conformando com a concupiscência da carne, não nos conformando com esse século, mas buscando a cada dia, a cada manhã, a Tua presença e a Tua direção. Reunimos-nos aqui, cante. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém. Amém. Shalom. Tome sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Essa é uma palavra de bênção, mas nós temos também a bênção sacerdotal, que eu vou ler também em Números, livro de Números, capítulo 6.
dos versos 23, número 6, no 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa oração de bênção, a bênção sacerdotal, que era impetrada pelos sacerdotes ao povo de Israel. Impetrar significa rogar, pedir, clamar com intensidade. Então, os sacerdotes, quando oravam pelo povo de Israel, impetravam esta bênção: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Nós temos também uma outra bênção maravilhosa, que é a bênção apostólica. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Quem pode impetrar esta bênção? Qualquer pessoa que já foi separada para o ministério, qualquer pessoa que já foi ungida, consagrada ao ministério, essa bênção sacerdotal. Queridos, nós devemos ter fé e devemos confiar mais em Deus, porque o Senhor Deus, Ele é tudo para nós, e sem Ele nós não somos nada. Quando nós impetramos uma bênção, liberamos uma palavra de bênção, ali inicia o maravilhoso processo da lei do retorno. Quando você abençoa alguém, o próprio Deus se encarrega de abençoar você também. Amém? E nesse momento, então, inicia um outro processo, também divino, chamado processo da multiplicação. Quando você abençoa alguém, você não está apenas desejando o melhor para aquela pessoa. Você está iniciando o processo da multiplicação. Por isso a palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder das palavras da nossa boca. Significa que você pode levantar alguém com suas palavras ou derrubar. Você pode motivar alguém com suas palavras ou desmotivar. Você pode construir com suas palavras ou você pode também destruir. Você pode abençoar, como também você pode amaldiçoar. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, o Senhor Deus nos diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nosso Deus é um Deus abençoador. Nós temos dito isto, que Ele é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele quer sempre abençoar, mas as bênçãos de Deus, elas têm alguns critérios. Eu quero pensar com você nessa noite sobre 3 critérios para as bênçãos de Deus. Então te convido a abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 21. E nós vamos ler o capítulo todo.
Amém? Acharam? 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mesa. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, uns dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não me tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar na minha casa? Amados, que nós temos aqui uma situação que vai nos ensinar muito a respeito de critérios para as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro critério que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Eu não sei se você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido a você. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus não tem planos para piora. Deus não tem planos para o fracasso. Deus não tem planos para derrotas. Deus não tem planos para a miséria, para as tragédias. Mas
Se eu não valorizo aquilo que Deus já me deu, se eu não sou agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele já colocou em minhas mãos, e ainda mais, se eu não sou agradecido a Deus até pelas coisas ruins que me acontecem, Deus não vai me abençoar. O que está acontecendo nesse texto que nós lemos, de 1 Samuel capítulo 21, é que o rei Davi está fugindo de seu inimigo implacável, Saul. Saul perseguia Davi 24 horas por dia. E queria matar Davi a qualquer custo. E nessa fuga, Davi comete alguns micos. E o primeiro deles foi comer os pães da proposição. Os pães da proposição eram 12 pães que os sacerdotes colocavam sobre a mesa da proposição no templo do Senhor, na casa do Senhor. E eram chamados também de pães da face, ou pães do rosto. No sentido de que eles eram colocados ali, diante da face de Deus. Eles eram consagrados a Deus. E semanalmente, aqueles pães eram trocados por pães novos, por pães quentinhos. E aqueles pães que eram removidos, até podiam ser comidos, mas apenas pelo sacerdote. E Davi, nessa fuga, ele entra no templo, ele se atrapalha todo e ele come dos pães da proposição. E ele ainda comete um outro nível, maior de mico. Numa demonstração de desespero, de falta de experiência, ele esquece as suas armas em casa. Isso está muito claro no verso 8 que nós lemos, quando disse Davi a Eimeleque: você não tem aqui alguma lança ou alguma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas. Ele está sendo perseguido, ele está correndo risco, ele está fugindo do seu inimigo implacável, Saul, mas ele esquece as armas. Nós percebemos claramente aqui que Deus estava permitindo a Davi que ele passasse por algumas situações difíceis na vida. Algumas situações ruins. Por quê? Porque Deus tinha planos maravilhosos de bênçãos para Davi. Então, quando Deus permite nós passarmos por experiências ruins, quando Deus permite passarmos por situações horríveis, negativas, é um sinal de que Deus quer nos abençoar mais. É um sinal de que Deus quer nos levar a um novo nível espiritual. Deus quer nos levar a um novo patamar. Deus quer nos levar a uma nova dimensão. E em muitas passagens na Bíblia, nós percebemos isso. Deus provando seus filhos. O Salmo de número 11, no verso 5, nos diz que Deus prova tanto o justo quanto o ímpio também. Então, quando Deus coloca um dos seus filhos à prova, ou seja, quando Ele permite que um dos seus filhos passem por situações terríveis, é um sinal de que Ele quer abençoar muito mais ainda. Diga graças a Deus. Interessante que no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10,
Deus pede para ser provado pelo homem. Se em Salmos número 11, verso 5, ele prova o justo e o ímpio também, em Malaquias capítulo 3, verso 10, ele, o próprio Deus, pede ao homem que o prove. Diz assim a palavra de Deus em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É Deus dando oportunidade ao homem para que o homem possa prová-lo. No dízimo e nas ofertas. Amados, quanto maiores as provas em que passamos, maiores serão as bênçãos de Deus. Amém. Quanto maiores as lutas, maiores serão as bênçãos de Deus. Quanto mais difíceis os problemas que nós enfrentarmos, maiores bênçãos de Deus virão. Louvado seja Deus. Acontece que muitos não querem passar pelas provas. Muitos não querem as lutas. Muitos não querem passar por problema nenhum. E acabam, então, se desviando do caminho do Senhor. Acabam, então, abandonando o Senhor. Davi estava sendo perseguido, e quando chega um momento em que ele se depara com o perigo, ele usa uma estratégia interessante. Ele finge de doido. Ele finge de louco. Ele começa a esgravatar na porta, deixa escorrer a saliva pela barba, de modo que as pessoas começavam a olhar para ele e dizer: ele está louco, esse homem está doido, ele é um inofensivo. Isso está no verso 13. Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Pensa numa situação em que ele estava se preparando para ser o rei de Israel. E de repente ele precisa fingir de doido. Precisa fingir de louco para se safar dos inimigos. Outra coisa interessante é que as pessoas que andavam com Davi, isso está no capítulo 22, eu vou ler para você o verso 1º e 2º. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram, pois, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe de todos eles. Eram com ele uns 400 homens. Olha o tipo de pessoas que se uniu a Davi. Os que estavam em aperto em Israel, os endividados e os deprimidos. Mas no final, Deus transformou esses homens em verdadeiros guerreiros. Eles começaram dessa maneira, em aperto, endividados, deprimidos, mas o Senhor os transformou em 400 guerreiros, chamados de os valentes de Davi. Muitas pessoas não crescem na vida
Muitas pessoas não melhoram de vida porque não reconhecem aquilo que já receberam de Deus. Simplesmente por não reconhecer aquilo que Deus já deu. E Deus não abençoa filhos ingratos. Deus não abençoa filhos que não reconhecem aquilo que já receberam de Deus, do Pai. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu te convido ao momento de oração, de ações de graças, somente agradecendo a Deus pelas bênçãos, por tudo aquilo que você já recebeu das mãos do Senhor. Curve sua fronte por um momento e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, perdoa a nossa ingratidão, perdoa a nossa falta de gratidão. Oh Deus, queremos nesse momento te agradecer de todo o coração, por todas as bênçãos recebidas, por todas as maravilhas, por todos os milagres, por toda a provisão que o Senhor tem nos dado, por tudo que já temos em mãos. Não temos nada que não tenha vindo do Senhor. Tudo que temos veio do Senhor e tudo é do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, se o primeiro critério para as bênçãos de Deus é agradecer a Deus por tudo que já temos dele, o segundo critério é discernir a voz de Deus entre as muitas vozes que existem no mundo. Eu quero ler em 1 Samuel, capítulo 24, com você, o verso 17. 1 Samuel 24, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. O que ele está fazendo aqui, o que ele está recebendo aqui, é uma palavra de recompensa, uma palavra de bênção, por ter recompensado com o bem e não com o mal. Voltando um pouquinho ao versículo 7 desse mesmo capítulo, 1 Samuel 24, verso 7, diz assim: com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da sua caverna, prosseguiu o seu caminho. Deus fala conosco continuamente. Deus fala conosco a todo instante. Nós é que temos alguma dificuldade para ouvir a voz de Deus. Davi e seus homens haviam se escondido numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Quando ele está ali com seus 400 homens, escondido, ele está fugindo de Saul, seu inimigo implacável. Entra nessa mesma caverna o rei Saul,
Porque estava passando, e diz a Bíblia que ele entrou para aliviar o seu ventre, sem saber que nos fundos dessa caverna estava Davi e seus homens escondidos. E quando os homens de Davi viram Saul, o inimigo, entrando na caverna, eles incentivaram Davi a aproveitar daquele momento e matar o inimigo. Dizendo até que era Deus que tinha dado aquela oportunidade. Mas o rei Davi, sabiamente, se aproximou do inimigo por detrás, furtivamente, apenas cortou um pedaço da orla do manto do seu inimigo Saul. Poderia ter matado o inimigo tranquilamente. Sabe por que ele fez isso? Que ele apenas cortou um pedacinho do manto do inimigo? Porque a voz de Deus falou mais forte ao coração de Davi. Ele discerniu a voz de Deus e não a voz dos seus homens que o incentivavam a matar o inimigo. Amados, é difícil você mudar a cabeça de uma multidão de pessoas. Porque numa multidão de pessoas, são muitas opiniões. Isso acontece onde tem grupo de pessoas, isso acontece até mesmo na igreja. Isso acontece aonde tem uma reunião de pessoas. Quem já participou de uma reunião de condomínio sabe como é. Cada um tem uma opinião, cada um quer que a sua opinião prevaleça. Nos gabinetes pastorais, nos aconselhamentos, nós encontramos muitas situações delicadas. Nós, pastores, precisamos orar constantemente, pedindo ao Senhor graça, discernimento, sabedoria, quando temos que ouvir alguém e dar uma orientação, dar uma palavra. Sempre que alguém me pede uma palavra, uma orientação, eu não a dou se eu não tiver uma palavra de Deus. Nós temos que ir sempre para a palavra de Deus, para as Escrituras. E não tenho nenhuma vergonha em dizer para a pessoa, no momento eu não tenho uma palavra para te dar. Depois eu te dou. Mas agora não tenho. Porque se eu der uma palavra que não seja da palavra de Deus, se não seja da Escritura, eu estaria dando uma opinião minha, uma opinião própria. E não é a nossa própria opinião que deve prevalecer, mas sempre a palavra de Deus deve prevalecer. E às vezes, queridos, nós somos pressionados a agir. Na hora de tomar uma decisão, quando há várias pessoas em volta, muitas vezes você vai ser pressionado a agir. E nós não podemos agir sob pressão. Você não deve agir pela pressão das pessoas. Não podemos agir e nem nos mover sob pressão, senão sob uma orientação de Deus, da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Por quê? A palavra final sempre tem que vir de Deus. A última palavra é de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, devemos ser agradecidos a Deus, e assim Deus vai nos abençoar mais e mais. Deus vai nos elevar a uma nova posição, a um novo patamar. Esse é o desejo de Deus. Deus quer te levar a uma nova dimensão espiritual. E em segundo lugar, nós devemos sempre discernir a voz de Deus entre as muitas vozes que estão por aí,
e não nos mover e não tomarmos decisões a não ser pela direção de Deus. Finalmente, o último critério para as bênçãos de Deus é que nós devemos lamentar a derrota do nosso inimigo. Chorar, se preciso for, a derrota do nosso inimigo. Eu vou ler um texto de 2 Samuel, no capítulo 1, verso 17. Estávamos em 1 Samuel, agora vamos para 2 Samuel, capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Pranteou Davi a Saul e a Jonatas seu filho, com esta lamentação. Davi chorou por Saul, porque aqui Saul morreu. Aqui morreu também Jonatas, filho de Saul. E Davi chorou pela morte do inimigo. Davi pranteou a morte do seu perseguidor. Ao invés de dizer bem feito, como é comum nas pessoas, quando o inimigo se dá mal, é dizer bem feito. Viu só? Eu sabia. Davi chorou a derrota do inimigo. Isso não é algo fácil de fazer, mas Deus dá graça. Amém? E quando agimos assim, Deus vai abençoar mais ainda. Amados, nós necessitamos ter um coração igual ao coração do Pai. Acabamos de cantar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mas nós estamos estamos conservando esse coração regenerado, esse coração transformado. Nós precisamos ter esse coração igual ao coração do Pai, porque Davi tinha esse coração. O Senhor Deus fez questão de deixar escrito em sua palavra, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Davi tinha esse coração quebrantado, esse coração regenerado, igual ao coração do Pai. Amados, Deus dá o sol e Deus dá a chuva para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos sempre lembrar disso. Amém? E se eu quiser ser amigo apenas de quem é meu amigo, qual é a vantagem nisso? Se eu amar somente aquele que me ama, e se eu fizer o bem somente àquele que faz o bem para mim, qual é a vantagem? Os ímpios também agem assim. Os criminosos também são assim. Mas o Senhor nos ensina a amar o inimigo e a lamentar a derrota do inimigo. Davi está chorando a morte do seu perseguidor. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 44, o Senhor Jesus nos diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma palavra de Jesus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Essa é uma exigência do Senhor Jesus e ela não prescreveu. Ela continua valendo para os dias de hoje e vai valer para sempre, porque a palavra de Deus não muda. Amém? Glória a Deus.
A palavra de Deus nos diz também, através do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 20: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Pois, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Aqui, no texto de 2 Samuel, que nós estamos meditando, aquele que foi agredido está lamentando a morte do seu agressor. Ele era perseguido, foi agredido, mas quando o inimigo morreu, ele exaltou o inimigo e fez um hino, fez um cântico, abençoou o inimigo e fez um cântico. Sabe o que aconteceu por causa disso? Se nós continuássemos lendo o 2º capítulo de Samuel, logo após isso, em seguida, Davi foi elevado à categoria de rei de Judá. Era o que Deus tinha para ele. Era o plano que Deus tinha para ele, de exaltá-lo, de abençoá-lo. E Deus tem um posto elevado para cada um de nós. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Então grave bem isso. Memorize esses critérios para a bênção de Deus. Seja sempre agradecido a Deus por tudo que Ele já te deu. Aprenda a discernir a voz de Deus, a escutar a voz de Deus, separar a voz de Deus entre as muitas vozes que estão ecoando pelo mundo afora. E quando o teu inimigo se der mal, não se alegre. Não fique contente com isso. Pelo contrário. Ore por teu inimigo. Abençoe teu inimigo. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água fresca para ele. Isso vai amontoar brasas na cabeça dele. Ou seja, ele vai ficar por entender. E ele vai ver alguma coisa diferente em você. E o que é diferente em você é a presença do Senhor Deus. Diga graças a Deus. Baixe sua cabeça por um momento e vamos orar um pouco mais ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, bendizemos-te por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, agradecidos por essa reflexão tão simples e tão breve que fizemos da tua palavra. Ó Deus, mas o Senhor sabe que nós fizemos com o coração. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, Senhor, nesses 3 critérios que nós meditamos nessa noite, para as bênçãos do Senhor virem sobre nós. Agradecido sempre por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Nós queremos sempre, ó Deus, discernir a tua voz, entre as muitas vozes que estão no mundo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a não sermos guiados pelo impulso, a não sermos levados pela multidão, a não sermos coagidos, ó Deus, a tomar decisões através daquilo que as pessoas acham e pensam, mas somente pela voz do Senhor, somente pela vontade do Senhor, que é boa, é perfeita, é agradável. Pai, nos ajude, ó Deus, quando o nosso inimigo tropeçar e cair, ao invés de ficarmos alegres, orarmos por ele, abençoarmos a ele. E assim, o Senhor dará abundante mais as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos ajude. Muito obrigado, Deus, porque temos algo para oferecer para o Senhor. Recebe as ofertas e dízimos
dos teus filhos, ó Pai, para que não haja falta de nada na casa do Senhor. E o Senhor possa, então, com isso, abençoar grandemente. Muito obrigado. É o Senhor que cuida de nós. Se nós temos algo a oferecer para o Senhor, na casa do Senhor, foi porque o Senhor nos deu primeiro. E esse é um nosso ato de gratidão, de reconhecimento da tua grandeza e da tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé. Eu quero liberar uma palavra profética de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. E se você trouxe algo para Deus, pode depositar ali. Ou você que está em casa, pode fazer a sua transferência, o seu depósito bancário. E nós estaremos orando da mesma maneira, agradecidos a Deus por tudo. Levantemos nossas mãos para Ele. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti cada uma dessas vidas, cada ovelha desse aprisco, cada família, Pai, ou aqui representada, e aqueles que não estão aqui. Pai, eu libero a palavra de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de prosperidade, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Até domingo, se Deus quiser.